Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Diálogos com Dani, podcast. Hoje eu queria passar alguns recados antes de apresentar meu convidado, que é muito especial. Primeiramente, para você que está no YouTube, peço que você faça a inscrição no canal, para que você possa, né, estar acompanhando os episódios que sobem toda semana e também alguns vídeos que eu coloco lá no YouTube. Para você que está no Spotify, faça inscrição no canal do Spotify, avalie o Spotify de preferência com 5 estrelas, para que essa mensagem, esse episódio, possa chegar para mais pessoas. Hoje, o meu convidado é muito especial. Nós estamos na versão online, porque ele está em São Paulo, capital. Eu acho que a conversa vai ser muito tocante. A gente vai ter uma oportunidade de transformação interna. Ele é terapeuta, ele é hipnoterapeuta, ele é mentor de coragem, que tem ajudado muitas e muitas pessoas a darem um novo sentido à vida, a florescer as suas histórias. Está comigo aqui Márcio Gata. Muito obrigada, Márcio. Eu estou tão feliz de tê-lo aqui. Ô, Dani, muito obrigado pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui com você. Gostaria de estar aí em Campinas junto com você. Infelizmente, compromissos impediram da gente estar juntos no mesmo espaço, mas estou muito feliz e honrado pelo convite. Estou à sua disposição aqui para a gente conversar sobre autoconhecimento, sobre hipnoterapia, sobre coragem. Estou à sua disposição. Ah, querido, a tecnologia nessas horas nos ajuda muito, né, Márcio? Sem dúvida nenhuma. Querido, olha só, eu tenho te acompanhado há algum tempo, até por conta do seu trabalho, eu quis convidá-lo para estar aqui comigo, né? Principalmente porque essa terceira temporada fala muito sobre autoconhecimento, fala sobre esse desenvolvimento humano. Mas eu queria, assim, saber, antes da técnica do terapeuta e do mentor, quem é o homem por trás disso tudo? Quem é o Márcio? Olha, o Márcio, ele é um homem que busca todos os dias uma transformação diferente. Todos os dias eu estou em busca de viver o que eu chamo de vida de coragem, uma vida que é boa dentro dos meus valores, daquilo que eu acredito, das minhas regras. Então, esse é o Márcio, pai da Lorena, pai da Joana, casado com a Januária, filho do Márcio e da Rose, irmão da Vanessa, e também hoje trabalhando com autoconhecimento, ajudando as pessoas a dominarem principalmente o medo de agir e criarem essa vida de coragem e poderem serem felizes verdadeiramente. Márcio, quando é que você descobriu, né, eu acho que eu vou colocar assim, né, quando é que você descobriu que essa seria, de repente, o seu propósito, né, em termos, pessoais e profissionais? Eu acho que como a maioria das pessoas que acabam caindo no autoconhecimento foi através da dor, né, uma Tá. dor muito grande, uma dor muito forte. Até 2014, eu tinha como carreira o jornalismo, a Hã. comunicação, foi a minha base por mais de 20 anos. Fui muito feliz como jornalista, passei pelos principais veículos do país, fiz o que eu queria, que era trabalhar com jornalismo esportivo, muito realizado, tive a minha própria empresa, só que teve um momento que eu comecei a adoecer, porque eu já não me sentia feliz com alegria naquilo que eu fazia. Só que, claro, sem o autoconhecimento, eu não entendia muito bem, e aí eu ficava naquela indecisão, naquele medo de tomar uma decisão, não saber que caminho seguir. E aí, claro que, como depois eu fui entender, a nossa mente sempre está buscando nos proteger, né? Ela acredita que tudo se trata de sobrevivência. Ela me protegia, me tirando exatamente dessa tomada de decisão. Com isso, eu fui adoecendo, fui bebendo demais, eu me tornei um alcoólatra, eu engordei muito, eu comia muito, eu não tinha atividade física, e aí isso culminou com um tumor no meu pescoço em 2014. E ali foi naquele momento, aos 37 anos, que foi um momento de angústia
e de um medo, né, de não dar continuidade à minha vida. Eu tinha as minhas filhas pequenas, e o meu sonho sempre foi ser pai, mas eu estava sendo um pai ausente, porque eu estava bebendo demais, eu não estava conseguindo viver uma vida como eu desejava, e esse tumor fez com que eu tomasse a principal decisão da minha vida. Essa decisão ela foi tomada no dia da minha cirurgia. Eu estava já anestesiado numa maca, esperando a cirurgia, e eu olhei para uma luminária na sala de cirurgia, e eu só falei uma coisa para mim mesmo, que foi: se eu sair dessa, eu vou ser feliz. A partir daí, depois deu tudo certo, eu comecei a buscar, mas de uma maneira sem método, sem mentor, sem mentora. Eu fui buscar esse autoconhecimento de uma maneira atabalhoada, e essa felicidade que eu disse que essa promessa que eu fiz a mim mesmo. Aham. E nesse caminho que eu fui descobrindo muitas coisas sobre mim, fui me curando também, e aí isso me preparou para tomar a segunda decisão mais importante, que foi fechar uma página da minha história, a página com jornalismo, e aí começar a trabalhar com desenvolvimento humano. Por isso que eu sempre digo que coragem, que é o que as pessoas muitas vezes pedem, elas clamam: eu tenho que ter coragem para mudar minha vida. A coragem, ela é ação com preparação. Eu me preparei para tomar essa decisão. Então, Sim. isso foi nesse caminho que eu descobri o autoconhecimento, e hoje trabalho com desenvolvimento de pessoas. Mas você está falando aqui, me Sim, veio algumas coisas aqui na cabeça, né, ótimo. porque, primeiro, o que você disse, né, a gente sempre muda pela dor. São pouquíssimas pessoas, aí eu vou dizer que são pessoas elevadíssimas, ali em termos de expansão de consciência, que conseguem mudar sem nenhum tipo de situação dolorosa, vamos chamar assim, né. Sim, Por outro lado, eu entendo que para a gente mudar, você precisa ter a dor, você precisa ter ali o incômodo, né, que você realmente fala assim: "Não, ou eu saio disso ou eu fico nisso", né. Não dá para ficar num estado de sofrimento e ficar numa zona de conforto, de infelicidade, né. Tem gente que ainda acredita que esse é o melhor caminho. Eu, assim como você, não acredito nisso. Mas me veio uma coisa aqui, que eu até, tá no meu livro que será lançado em agosto, A Audácia de Ser Feliz. A gente só consegue ser corajoso, veja se você concorda comigo, quando nós, nos aceitamos ser vulneráveis, não é isso? Então parece assim, eu preciso entender que eu estou vulnerável, que eu sou vulnerável, acolher essa minha condição, como você falou, né, e aí a partir daí é que vem essa ação. Você vê, ali naquela mesa de cirurgia você disse: "Olha, se eu sair dessa", você ali assumiu, né, a sua vulnerabilidade. sim, "Se eu sair dessa, eu vou ser feliz". É por aí, Márcio? O que você sim, acredita em termos de coragem? É por aí que você acha que sim. acontece? Sim, eu acho que você tem razão, mas tem um ponto que eu quero ressaltar, Diga. que é o que eu chamo do dia do basta, o dia que você realmente toma consciência que aquela vida que você está levando, aquele sofrimento que muitas pessoas normalizam, e Tá. isso a gente não pode normalizar o sofrimento. Infelizmente é comum as pessoas viverem nesse sofrimento e não agirem e ficarem nessa zona de conforto, mas a gente não pode normalizar. E esse dia Isso. do basta, ele vem exatamente com um impacto emocional, e às vezes vem, por exemplo, com a morte de um ente querido, com uma separação, com uma perda de emprego, e aí Aham. esse momento do basta é o primeiro movimento, né, é o primeiro movimento. E aí sim, o que você disse da vulnerabilidade, esse é o momento onde a pessoa ela precisa, além do reconhecimento daquela situação que não dá mais para ela, ela começa a se despir das máscaras. E aí sim ela começa a entender que ela precisa de ajuda, que ela precisa de uma terapia, ela precisa de um mentor, ela precisa se redescobrir para aí sim começar a agir. E aí é onde eu falo que isso é a preparação. Se Tá. tornar vulnerável é uma parte dessa preparação da coragem. Porque existe a coragem que
muitas vezes as pessoas confundem, né, com a ausência de medo. Então a coragem, eu sou corajoso e eu vou lá e faço tudo, só que essa coragem muitas vezes ela é inconsequente e ela traz consequências muito dolorosas. Então a coragem da ação com preparação é aquela coragem que vai, de uma certa maneira, te trazer resultados duradouros ou resultados de longo prazo que vão realmente transformar a sua vida. Mas a vulnerabilidade é um ponto importantíssimo para você realmente entender quem você é. Quando você tira a máscara e olha para quem você é, para as suas dores, para as suas feridas emocionais, esse é o momento que realmente a transformação começa para valer. Mas tudo começa naquele basta. E esse basta é acompanhado de dor, né, Márcio? Sim, sim. É um momento de indignação, né, eu Isso, sempre digo isso. que a maior praga que existe hoje no mundo se chama conformismo. As Ai, pessoas estão exato. conformadas com a situação que elas têm, por conta de feridas emocionais que elas carregam, pela história delas, histórias difíceis, e aí é uma hora que ela cansa, às vezes até de lutar por uma mudança, e ela acaba aceitando. Isso também tem a ver, claro, com a nossa mente, porque a adaptação é um recurso de sobrevivência. A gente sempre vai se adaptar à pior situação que você possa imaginar. Você se adapta. A adaptação nos salvou como espécie, por um lado, mas ela se torna uma prisão, por quê? Porque você acaba se conformando e aceitando aquela situação como normal. Por isso que a gente não pode normalizar a infelicidade. Querido, você diz assim: "Olha, Dani, aí eu comecei esse processo de autoconhecimento, né, fui, assim, um pouco sem mentor, sem muito processo, vamos chamar assim, Sim. né, mas você foi buscar, né. Como é que a como é que a hipnoterapia chegou até você? Como é que você entendeu que isso era importante, né? Me conta um pouco mais sobre isso. Sim. Vou te contar um pouco antes de chegar na hipnoterapia que, como você falou, eu comecei realmente eu fui buscando, Tá. participei de assim, eu passei 2 anos, praticamente todo final de semana num evento, eventos de diversos, desde coaching, PNL, Tá. várias coisas que eu estava buscando um autoconhecimento, né, e o autoconhecimento muitas vezes ele é viciante, né, você É. começa e aí você quer mais, e nessa época, não existia, por exemplo, um podcast como o seu, para a gente poder ouvir, era mais escasso. E Isso, também, isso. aí comecei a ler bastante, entender um pouco mais. E aí, em 2017, eu entrei no Mastermind e conheci hoje um grande amigo, que é o Michael Arruda, Hum, que é presidente da Omni Brasil. E isso. aí, ele estava lá ele estava nesse encontro, e aí ele foi apresentado, né, como um cara que era hipnoterapeuta, e confesso para você, Dani, que naquele momento eu não sabia o que que era. O que eu sabia de hipnose era o que a maioria das pessoas ainda tem, inclusive, de estigmas, né? Ah, eu vou ser abduzido, eu vou ser controlado, eu vou ficar preso em algum lugar, eu não sabia de nada. E naquele final de semana que nós passamos juntos, o Michael, com uma humildade incrível, ele me explicou mesmo para um iniciante o que que era. Olha, faz isso, faz aquilo. E aí eu entendi que aquilo poderia não apenas me ajudar nos meus processos, Sim. mas também dentro do que eu estava fazendo naquele momento, que era, eu já estava dando mentorias. E Tá. aí eu falei, puxa, isso aqui pode ser interessante. E aí fui fazer a formação, minha primeira formação de hipnose foi na Omni, e aí eu me apaixonei, Dani. Eu me apaixonei pelo processo. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu lembro até hoje, o treinamento foi um treinamento de 7 dias, ou 8 dias, a gente terminou num sábado, no domingo eu estava na cadeira de uma hipnoterapeuta, que também se tornou uma grande amiga, a Érica, e fui lá resolver as minhas questões, né? E tinha muita coisa para resolver. E aí, a partir dali, uma semana depois, eu fiz um primeiro atendimento. Fiz um primeiro atendimento e aí me apaixonei pelo processo e principalmente pela maneira eficaz, né? É um processo muito eficaz, onde você vai na causa e isso cria uma nova perspectiva de vida. Você falou, né, que
por exemplo, que as pessoas têm muito essa visão caricata da hipnose, né. Sim, E e eu também, entendo que não é nada disso, pelo contrário, né. Nós é que temos nós ali enquanto estamos passando pelo processo de hipnose é que temos o controle de tudo, né, até porque se eu não sim. estiver aberto a, não acontece nada, Isso, né. Mas assim, por exemplo, eh para quem ainda tem uma visão um pouco mística ou distorcida da hipnose, vamos pensar assim, né, o que que a hipnoterapia faz? Então assim, na prática, se pra até você puder colocar um pouco mais para as pessoas entenderem. E o que que acontece quando a gente acessa estamos abertos e acessamos essas memórias profundas? O que que é qual que é o processo? O que que desperta em nós? Márcio, conta um pouco pra gente. perfeito. Primeira coisa que eu vou falar é hipnose. O que que é a hipnose, né? Hã. A hipnose é um estado natural da nossa mente e nós estamos em hipnose o tempo todo. Por quê? Hipnose, numa maneira simples de entendimento, é foco e concentração. Tá. Então, quantas atividades que nós não fazemos com foco e concentração? Por exemplo, vamos ao cinema, assistimos por 2 horas um filme, estamos focados e concentrados, estamos estudando. Esse podcast, você que está nos Estamos ouvindo, aqui. você está em Isso. hipnose, você está em hipnose, porque você está ouvindo tudo que eu e a Dani estamos falando aqui, ou seja, foco e concentração. Quando você entra nesse estado de foco e concentração, a sua mente, especialmente a mente subconsciente, que é a nossa mente emocional, essa mente, ela pode aceitar novas sugestões. Essa mente consegue aceitar novas sugestões e com isso ressignificar algumas interpretações que ela tem. Então, falando agora da hipnoterapia. A hipnoterapia é a terapia que utiliza a hipnose como ferramenta. A hipnoterapia, ela vai tratar as causas emocionais que muitas vezes travam a vida das pessoas. Por exemplo, procrastinação, a pessoa que tem crise de ansiedade, que tem depressão, tudo isso vem a partir de algum fato que aconteceu dentro da vida dessa pessoa, e especialmente na primeira infância, que Tá, eu vou considerar desde a gestação tá, até os 7 anos de idade. Essa perfeito. primeira infância, ela é decisiva, Dani, para a vida das pessoas, porque de uma certa maneira depois é uma repetição dos padrões criados. Eu costumo dizer que todos nós nascemos, de uma certa maneira, como uma folha em branco. Então a gente não sabe o que é certo, errado, bom ou ruim. A gente vai aprendendo com os nossos pais, com os familiares, com os amigos, com a escola, e a partir disso as nossas crenças vão sendo formadas. E aqui é muito importante para você que está nos escutando entender: uma crença, qualquer crença que você tenha, gera um comportamento. Por exemplo, você que está aqui nos escutando, por que você está nos escutando? Porque você tem uma crença, você acredita que esse podcast, você que acompanha a Dani, o trabalho da Dani, você acredita que o que ela fala aqui, os convidados que ela traz, ajudam você. Faz sentido? Essa Faz sentido. crença. Então, o comportamento é qual? Eu escuto o podcast. E esse comportamento gera um resultado. Então, se eu quero ter na minha vida um resultado diferente, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero ter uma vida financeira estável, próspera, se eu quero ter saúde, se eu quero parar de procrastinar, para eu mudar esse resultado, eu preciso mudar o meu comportamento. Mas se Uhum. fosse apenas mudar o comportamento, se você se concentrar apenas nisso, não vai dar certo. Por quê? Porque existe uma crença, que é uma crença raiz, que faz você se comportar daquela maneira. O que a hipnoterapia faz? É a ressignificação dessa crença. Quando você ressignifica essa crença, você passa a ter um comportamento diferente e, com isso, um resultado diferente. Ficou claro? Ficou. Então, por exemplo, Perfeito. vamos só desmembrar aqui, para ver se eu entendi e ajudar as pessoas a entenderem também. Maravilha. Então eu tenho lá um incômodo, né, que eu procrastino. Vamos usar esse exemplo que você usou aí, né, procrastino.
Eu vou para uma sessão de hipnose com você, estou aberta a, né, Perfeito. estou aberta a tem que deixar isso muito claro, gente, senão nada vai acontecer. Aí depois vai falar: "Ah, mas não funciona nada com o Márcio". Isso. Você estava aberto? Eu vou até só adicionar uma informação que eu Sim, sempre digo para as pessoas que eu atendo: "Olha, eu não sou mágico, eu isso, sou uma pessoa tão comum quanto você e eu, assim, eu exato, trabalho com fatos, né, o que você traz para mim". E já exatamente, aconteceu várias vezes das pessoas não estarem 100% abertas e não isso. falarem tudo o que elas precisam, e aí as coisas não acontecem. Bom, aí tá, estou aberta, fui lá, contei para você, tá-tá-tá, bererá. Acessamos uma memória da minha infância, de repente lá com 5, 6 anos, por exemplo, né, de uma situação X, que fez com que eu procrastinasse para me defender de alguma coisa, para me proteger de alguma coisa, enfim, algo que naquele momento o significado que eu dei para essa procrastinação, né, era para me proteger, me defender, o que quer que seja. E aí eu entendi que situações semelhantes àquela que eu vivi, como você disse, porque depois as situações vão se repetir ao longo das fases da vida, eu comecei a agir da mesma maneira, certo? Perfeito, perfeito. E aí eu vou ilustrar isso que você disse Diga. com que é algo bem comum no caso de Tá, procrastinação que a gente está falando aqui. tá. A pessoa hoje, ela tem, por exemplo, um desafio novo, sei lá, ela quer empreender, ela quer fazer algo diferente na vida dela, um desafio, algo novo, Tá. e ela vai procrastinando. Por mais que ela tenha, nossa, ela sabe o que ela quer fazer, ela, por exemplo, está infeliz na profissão que ela tem hoje, ela faz processos de coaching para fazer uma mudança de carreira, mas ela fica procrastinando. Tá. Por que que muitas vezes isso acontece? E o que eu vou contar aqui não é a regra, ok? Assim, toda a Sim. causa da procrastinação é Não, essa. não, É uma não. das principais. Tá. Aí você vai, como você disse, vamos lá, a Dani de 5 anos, né? O que que acontecia? Qual é a interpretação que a Dani de 5 anos tem para um fato, como, por exemplo, Tá. a Dani foi para a escola, a Dani tentou fazer alguma coisa diferente na sala de aula e ela foi brutalmente repreendida pela professora. Naquele momento que a professora, sei lá, dá uma bronca, né? Não, você não pode, sei lá, dançar aqui, você não pode rabiscar aqui o papel, enfim, de uma maneira que tem ali um impacto emocional. Nesse momento, a tua mente, ela cria uma proteção, como você disse, e a proteção é a emoção. Naquele Isso. momento, vamos imaginar, a Dani de 5 anos ficou com medo, porque imagina uma reação, às vezes, desproporcional que acontece. E aí, o que que acontece? A mente guarda essa informação. Olha, Dani, toda vez que você tentar algo novo, toma cuidado, porque senão você vai ser repreendida como você foi ali com a professora. Aí a vida acontece, os anos se passam, e aí você se vê numa situação semelhante, como você bem descreveu. E aí a mente, ela usa aquilo para garantir a tua sobrevivência. Exato. Tudo, e assim, eu sempre digo que é a frase que mudou a minha vida no sentido de entender o ser humano e me entender também. Tudo para nossa mente se trata de sobrevivência. O tempo todo a nossa mente está buscando sobrevivência. Então, essa proteção, a mente não sabe se aquilo é bom ou não para você. Primeira coisa, sobrevivência. E aí ela tira o seu foco daquilo que você deveria fazer hoje adulta. E aí, só que aí vem a frustração, você se culpa, a sua autoestima, ela vai adoecendo, e aí isso se torna um ciclo extremamente doente. Por isso que tratar a causa é tão importante, e é onde a hipnose ela é extremamente eficiente. Hoje, no meu protocolo, eu tenho um protocolo de 60 dias, onde em 60 dias a gente vai trabalhar essa causa e as causas, digamos, adjacentes que vão surgindo de outras Sim, experiências, para sim. que a pessoa, no final desses 60 dias, ela consiga, maravilha, agora eu tenho clareza, agora eu estou enxergando a vida com outros óculos, porque nesse momento que você tem um impacto emocional, e nesse momento você é como se você tivesse com óculos e essa lente fica embaçada por conta dessa emoção.
Se você não limpar essa lente, você vai continuar enxergando a vida através dessa dor, desse medo. E aí, claro, qualquer ideia, e por mais preparada que você esteja, por exemplo, para fazer uma transição de carreira, para criar o seu negócio, você não faz. Por quê? Porque é o medo da criança. Não, perfeito, Márcio. E eu acho que isso, o que você colocou aqui como exemplo, cabe em muitas pessoas, né, cabe Sim, em muitas pessoas. E realmente é engraçado que você está falando, eu até postei essa frase hoje no meu Instagram, que o José Saramago fala que a gente não consegue enxergar a ilha, né, quando a gente está dentro da ilha. A gente sim, precisa sair da ilha para enxergar a ilha, e é o que você está falando, né. A gente sim. precisa, na verdade, eh, expandir, né, o nosso olhar, a nossa visão, tirar a máscara, como você bem colocou, para que a Sim, gente possa enxergar o que está acontecendo. E sim. isso exige muita, mas Por muita isso coragem. sim, sim, por isso que, assim, a nossa infância é a chave para nossa não apenas a nossa cura, mas para aquilo que a gente quer se tornar. Exato. Nesse caso, por exemplo, da procrastinação, uma outra causa muito comum, crianças que foram muito exigidas, por exemplo, pelos pais, né, e aí eu sempre digo, sem julgar o pai e a Sim, mãe, porque cada um viveu dentro do seu contexto, da sua história, mas a gente não pode esquecer, né, você que hoje, por exemplo, está nos escutando e procrastina, você foi uma criança. Enquanto essa criança ela não for curada, enquanto essa ferida estiver aberta, tudo que você talvez tentar hoje adulto, você vai na verdade ter aí um bloqueio que está ligado a essa dor da criança. Então uma causa que é muito comum de procrastinação, por exemplo, crianças que foram muito exigidas pelos pais, humilhadas, apanharam, isso tudo cria um aprendizado, e aí claro, eu não quero apanhar de novo, né? Eu não quero, se eu faço algo errado, se eu tirei uma nota baixa na escola, se eu fui muito comparado a um irmão, um familiar que ia muito bem na escola, por exemplo, eu não quero de novo viver isso, porque para tua mente tem essa interpretação de que isso é ruim. E aí, claro, você não se arrisca, você acaba muitas vezes se escondendo e não sendo protagonista da sua própria vida. nossa, Márcio, perfeito, perfeito. Querida, agora vamos falar um pouco, que você sabe que se eu pudesse eu ficava aqui a manhã inteira falando com você, né. Seria um Mas prazer. assim, vamos falar sobre a coragem para curar traumas, mas assim, eh, primeira coisa que eu acho que quando a gente fala, né, das pessoas, estarem numa zona de conforto, né, de infelicidade, é porque é difícil a gente olhar para os nossos traumas e para nossas feridas emocionais. É difícil. Sim. Na sua concepção, por que que é difícil? Porque eu sei, dói, mas por quê? O primeiro ponto é essa questão da sobrevivência, a mente tenta nos proteger. Tá. Existem pessoas que, por exemplo, não conseguem se lembrar de fatos da sua Isso, própria infância, por exemplo. isso. Claro, a gente sabe que e a neurociência mostra muito bem isso, né, a gente começa a ter aí uma memória mais consciente da nossa infância a partir de 4 anos de idade, né, a gente para trás, tá tudo aqui no nosso subconsciente, tá tudo armazenado nesse subconsciente. O subconsciente é como eu sempre comparo a caixa preta de um avião, né, infelizmente, quando acontece um acidente aéreo, né, a gente sempre escuta, olha, as buscas estão em torno, né, da caixa preta, porque ali tem as informações. E o nosso subconsciente é essa caixa preta. Então, o primeiro ponto é que a nossa mente nos protege, porque talvez aquilo que você viveu foi de um impacto muito grande e ela não quer que você sofra de novo. O tempo todo a nossa mente está buscando tirar a gente da dor em direção ao prazer. Sempre é esse mecanismo, dor e prazer, dor e prazer. Então isso é um primeiro obstáculo, digamos assim. E o segundo é que dentro dessas histórias que essas pessoas carregam, elas muitas vezes encontram uma certa, e eu vou botar bem entre aspas, tá, Dani? Uma Tá, certa estabilidade tá. confortável e que elas não estão dispostas a abrir mão disso. Aonde que eu vejo essa situação acontecendo com muita frequência? Em relacionamentos amorosos, casamentos, onde existe já uma
infelicidade, existe uma dependência emocional, a pessoa sabe que o parceiro ou a parceira é tóxica, é muitas vezes narcisista, só que aquela dor que ela carrega lá de trás, ela ainda é muito maior do que o desejo dessa mudança. Quando que ela começa realmente a fazer digamos, ela toma essa coragem da ação? É quando a dor do teu presente, ela é muito maior do que o medo do que vai acontecer, o Tá. medo do que ela pode sofrer. É quando realmente, é por isso que eu digo do dia do basta, é aquele momento que você fala assim: "Não dá mais, Chega. eu Tá, não sei como fazer, mas eu vou fazer", tá. entendeu? E você tá falando, né, eu acho que porque é uma outra pergunta que me veio aqui que eu ia te fazer, porque tem Sim, pessoas que elas travam. Então, assim, eu preciso tomar por exemplo, eu tô na iminência desse dia do basta, um exemplo, né, mas aí eu travo. Eu travo e falo: "Gente, não, eu não sei, eu não consigo, não vou dar conta". O que que a gente pode dizer para essa pessoa que de repente está nesse momento, está travado, não sabe ela não tem nem essa coragem de dizer: "Não sei como vai ser, mas eu vou". Não, ela está travada porque, assim, ela está com medo de sofrer mais do que ela está sofrendo se ela tomar uma iniciativa. Entende o que eu estou querendo dizer, Márcio? sim, Porque, assim, né, sim. e aí, se eu ficar sem ele, por exemplo, ou se eu ficar sem ela, enfim, o que que você aconselharia, né, vamos dizer assim, para essa pessoa que está nesse momento: "Travei, não sei, não consigo sair da onde eu estou"? Eu 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 faço uma pergunta Hã. sempre quando eu faço uma sessão de planejamento terapêutico, né, com pessoas que querem fazer a hipnoterapia, eu faço uma pergunta que Hã. é: "Como que você se imagina daqui a um ano Tá. mantendo-se da mesma maneira? Você estará melhor ou pior?" É uma pergunta que leva ela a um estado de consciência. Sim. Claro que talvez a mente dela vai querer proteger e aí ela vai vir com várias afirmações, vamos chamar até de desculpas, "Não, mas talvez ele melhore, talvez ele mude, ela mude", né, Isso, aquela esperança, né, isso, mas isso é isso. é a mente trabalhando exatamente para te manter no mesmo status quo. Só que essas perguntas reflexivas, e eu gosto sempre de dizer que perguntas são extremamente poderosas, elas geram essa reflexão. Então, assim, por isso que autoconhecimento é tão importante, porque não dá para você mudar ninguém, né, e isso eu sempre também gosto de afirmar que, a mudança vem exatamente no momento que você realmente quer fazer algo diferente na sua vida, quando você olha para a vida que você está vivendo e tem a consciência de que aquilo não vai ser bom para você. É como aconteceu comigo quando eu disse o meu basta aconteceu naquela maca, quando eu falei: "Não dá mais, eu não posso, eu quero viver com as minhas filhas, eu quero viver com a minha esposa, eu quero, voltar a ser feliz, eu quero voltar a ter alegria", porque a alegria é o combustível da vida. Quando a gente não tem alegria, isso em qualquer área da vida, você está contaminando outras áreas que estão bem. Então é como um cesto de laranjas, que você tem lá todas as laranjas bonitas, mas tem uma podre lá. O que que vai acontecer com esse cesto ao longo dos dias? Provavelmente todas as laranjas estarão podres. Exato. Então a gente precisa olhar para a nossa vida, e entender que a nossa vida pode sim ser diferente, mas existe um processo, e aí como você bem disse, é doloroso, e claro que as pessoas evitam a dor, mas assim, daqui a um ano você vai estar do mesmo jeito, e tem muita gente, Dani, que está vivendo o mesmo problema todos os anos, o mesmo problema, ela não sai daquele problema, ela está lá todo o ano reclamando do relacionamento, Do da vida trabalho. financeira, do trabalho, mas se ela não agir, por isso que a ação é o que realmente vai mudar a vida das pessoas. Sem ação, não há transformação. Não há como você transformar absolutamente nada. É o que você está falando, né, Márcio, é o que eu vejo muito, as pessoas estão sobrevivendo e não Perfeito, vivendo, né. Então perfeito. fica naquele estado de sobrevivência, que eu já estive nesse lugar e vou falar que é péssimo,
péssimo. É o pior lugar que pode ser é esse, de sobrevivência, e você não vive, né, você fica num estado de estagnação. E é o que você falou, daqui um ano, como é que você vai estar vivendo dessa mesma forma? Eu costumo dizer que é o modo de vida Zeca Pagodinho, o Deixa deixa a vida me levar, vida leva eu. é, Eu brinco, são os malditos versos do homem de Xerém, né, deixa a vida me levar, vida leva eu. As pessoas estão nesse modo de sobrevivência, vivendo, achando que aquilo é vida, e não é uma vida, principalmente quando você está sofrendo. Eu gosto de fazer uma boa analogia que é, imagina que a tua vida, né, a tua felicidade é como uma conta bancária. Então, o dia de hoje, vamos imaginar, a pessoa terminou o dia de hoje, ela vai fazer uma avaliação. Puxa, foi um dia alegre. Então, tá, ela deposita lá uma moeda de alegria. tá, Mas aí amanhã foi um dia péssimo, por N razões, por exemplo, sei lá, o relacionamento tóxico, ela tira 2 moedas de alegria. Se essa conta no final da semana, ela é negativa, temos um problema. Se essa conta continuar negativa no final de um mês, temos um problema um pouco maior. Se essa sim, conta negativa, ela fica por um ano, temos um grande problema. Se você deixa a sua conta bancária, agora falando de conta bancária, no negativo, o que, que acontece com a sua vida? Você vai dar um jeito, você vai estar estressada, você não vai deixar, o banco vai te ligar, ou seja, você age. E com a nossa vida emocional é a mesma coisa. Ou a gente olha para a nossa vida e para de sobreviver, como você bem disse, ou a chance de você, digamos, eh, desperdiçar tantas coisas que você poderia viver, por exemplo, com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com seus amigos e principalmente uma realização pessoal, isso vai gerar lá na frente arrependimento. E essa é a pior dor que existe, porque foi o que eu vivi lá em 2014. De uma certa maneira, eu estava arrependido de não ter tomado as decisões antes, arrependido de ter me entregado para o álcool, para uma vida muito ruim, e eu estava, de uma certa maneira, pagando o preço ali sem saber como é que seria o meu futuro. Então, antes de você viver uma situação dessa, toma uma decisão, se conheça mais, para que você possa verdadeiramente ter a vida de coragem que você merece. e é interessante, Márcio, porque a doutora Ana Cláudia Quintana, Sim, que, né, é uma referência em cuidados paliativos, ela diz que a grande maioria das pessoas, no seu último respiro de vida, justamente se arrepende por coisas que não fizeram ou deixaram de fazer, né, e não pela se vai deixar algum bem material, nada disso, né, ela vai realmente é isso que pega no seu último respiro de vida, né, e talvez não dê mais tempo de você resolver. Algumas pessoas ainda conseguem, né, mas outras não. Mas vê, me ajuda, no seu entendimento, quais são as práticas simples que você recomenda para que as pessoas possam cultivar essa autoliderança emocional que você está dizendo, né, de sim. agir, né, no dia a dia? Assim, eh, como é que a gente pode fazer? O que que você diria? Olha, essa autoliderança, essa ação, você começa por onde? Vamos pensar assim. Sim. Acho que o primeiro passo é você estar disposta a isso, disposto a isso. E hoje existe uma oferta muito grande, né, de caminhos. Por exemplo, esse podcast é um caminho É um para você, caminho. é um caminho. Um livro que você goste, leia esse livro. Por exemplo, o livro que talvez mais impactante para mim, dentro do meu processo, que foi um dos primeiros, foi o Coragem, do Osho. Esse livro, ele é um livro extremamente provocativo que me Isso. trouxe muitas reflexões e eu comecei a ter uma inquietação. Porque, assim, o autoconhecimento é um passo a passo. Então, assim, talvez nesse momento você tenha até medo do autoconhecimento. Tá tudo bem que você tenha medo, né? É difícil, você não está acostumada, você não está acostumado. Mas hoje tem os podcasts, hoje você tem vídeos no YouTube, você tem livros, e aí você pode, avançando, conforme, digamos, você traga as suas demandas. Existem pessoas que têm claramente, Dani, por exemplo,
muito claro para elas que, por exemplo, viveram traumas. Aí você já pode ir para práticas, né, mais diretas, né? Aham. Como é o caso, por exemplo, da hipnoterapia. Você vai Tá. lá, trata a causa, ressignifica isso e você passa a ter um comportamento diferente. Eu acho que o que faz, acho que talvez o principal componente é senso de urgência. O Hum. quanto você tem a urgência de fazer essa mudança. E você pode criar consciência, você pode entender que aquilo que você hoje vive não te faz bem, mas se você não colocar senso de urgência, esquece. Porque a gente se acostuma, lembra? Adaptação. Sim, sim. Então, assim, eu posso sair, e eu vi isso muitas vezes, e isso aconteceu comigo nessa fase que eu estava buscando autoconhecimento, de ver pessoas em treinamentos, né? Eu brinco que são os treinamentos high five, né? Aqueles treinamentos motivacionais que são importantes também, mas assim, a pessoa saía ali, uau, eu vou agora comprar um helicóptero, né? Ela saía, Isso. uau, né? Vou mudar o mundo. Só que aí ela vai para a vida, digamos, real dela, e aí tem problema com a esposa, com o marido, os filhos, contas para pagar, e aí ela é absorvida pela rotina. E aí ela se adapta de novo. E aí aquela força, motivação, ela vai embora. Motivação, ela é ótima para iniciar qualquer processo. Estar motivado, motivo para ação. Mas motivação não sustenta um processo. Por isso que eu gosto tanto de falar sobre disciplina. Disciplina é o que faz você ir além, faz você ser consistente todos os dias. Você corre, né? Eu vi que você corre. Eu, Vou para academia todos não, os dias. Ah. então, isso é disciplina. Eu também corro, é todo dia você faz lá um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É isso que te leva a conquistar aquilo que você deseja. Então, assim, eu acho que senso de urgência, eu acho que você tem, por isso que a avaliação do teu momento e da tua perspectiva é tão importante. Existe uma coisa que eu sempre digo que o verdadeiro dia da mentira, você sabe qual é, Dani? Não, qual? A gente convencionou que o dia da mentira é 1º de abril, né? É, isso. Mas o verdadeiro dia da mentira é 31 de dezembro, que é aquele dia, aquela noite que você faz um monte de promessas para si mesmo, que você fala o seguinte: olha, eu vou mudar minha vida, eu vou Ai, é emagrecer verdade. esse ano, eu vou parar de procrastinar, eu vou fazer a transição de carreira, eu vou me separar. E aí, beleza, você está motivada, né? Você está lá com roupa branca, amarela, pula 7 ondinhas, tá Isso. motivada. Só que aí você não faz nada. Por isso que É. tem tantas pessoas vivendo o mesmo problema por tantos anos. Procure por problemas diferentes. Problemas diferentes. Problemas a vida sempre vai trazer, mas tenha problemas diferentes, porque são novos desafios. Agora, você está no mesmo desafio, no mesmo problema, no mesmo obstáculo, por anos, tem alguma coisa errada. E isso você precisa refletir. Você sabe que, Márcio, eu não sei se foi esse eu li, agora me foge um pouco, tá? Mas acho que foi que eu li, naquele livro do Michael Singer, Alma Indomável. Eu não me lembro, eu sei que ele fala assim: "Olha, você vai ter 5 dias de vida". Alguém chega para você hoje e fala assim: "Márcio, é o seguinte, ó, você vai ter 5 dias de vida e nem 1 minuto a mais. Acabou, são 5 dias. O que é que você vai fazer?". Aí ele conta que se alguém chegasse e falasse: "Você tem 5 dias de vida", a pessoa vai resolver a vida dela em 5 dias, porque ela só tem 5 dias. E por que é que nós não temos esse senso de urgência que você está falando, Isso. não é? É o que você está falando, qual é o senso de urgência? Porque eu tenho certeza que se alguém chegasse e falasse assim: "Olha, você tem 1 semana, você tem, sei lá, 6 meses de vida", você ia dar um jeito para você resolver, porque aí você ia querer ser feliz de qualquer maneira, Sim. Só que às né. vezes não vai dar tempo, né? Às vezes não vai dar tempo, exatamente, porque você procrastinou, se acomodou, né, é o que a gente está falando. Eu acho que você está falando é perfeito, o senso de urgência. Então quem está nos ouvindo agora onde é que você está? Você está num relacionamento ruim, num trabalho ruim, a sua vida não é o que você gostaria, né, a sua saúde está
tá debilitada, você não tá cuidando da sua saúde, onde é que você está? E o que é que você quer? Né, Márcio? É isso que você tá falando. Sim, são as 2 perguntas que você tem que se fazer agora, porque vamos imaginar que se a sua perspectiva do que você imagina para a tua vida, ela não vai mudar, ela vai continuar a mesma, a chance de você adoecer e de você, de uma certa maneira, acelerar o fim é muito grande, porque assim, o que as pessoas às vezes elas não têm consciência, Dani, é que a vida é muito curta. A Isso, vida é muito curta, cada dia é um dia menos, cada dia é um dia isso. menos, né, a gente, assim, filosoficamente falando, você está mais próximo da morte, né, porque a cada dia é um dia menos. E as pessoas acham, e talvez o grande erro delas, é achar que nós temos tempo. Então assim, tudo bem, daqui 1 ano eu mudo a minha vida. Mas será que você vai ter saúde, e aí não é só saúde emocional, saúde física inclusive, para daqui 1 ano você realmente realizar isso? O teu futuro começa a ser construído hoje, no teu presente. Então, para você que está nos escutando, se essa conversa está gerando reflexões, primeiro saiba que é possível você sair desse sofrimento, eu chamo de vida de sofrimento, dessa vida de sofrimento que você está vivendo hoje. Você pode falar o seguinte: ô gata, Dani, eu não sei como sair dessa situação. Tudo bem, não tem problema. Mas tudo começa por uma decisão, por esse basta. Isso. Você realmente está decidida? Maravilha. Então agora, aí é o que eu falo da coragem ser ação com preparação. Aham. Aí você vai começar a se preparar, aí você vai começar a ter ajuda, por exemplo, de uma mentora, de um mentor, de terapeutas, enfim, que vão te ajudar nesse processo. As pessoas, elas subestimam a preparação, porque existe um imediatismo, e eu Perfeito. entendo. Puxa, tá doendo, eu tô vivendo uma relação tóxica de dependência emocional, eu quero sair disso rápido. Só que elas acham que elas vão sair de uma situação ruim para uma felicidade plena num piscar de olhos, e não é assim. A preparação, ela é importante, e a preparação envolve muitas vezes um planejamento financeiro, como é que você emocionalmente vai lidar com isso. Eu gosto de fazer uma analogia com uma profissão, é a profissão mais admirada. Você sabe qual é a profissão mais admirada, Dani? Isso é uma pesquisa do Instituto Gallup, nos Estados Unidos. Sabe qual é a Não. profissão? A profissão mais admirada no mundo é a profissão dos bombeiros, né? Pela Ah, é coragem, verdade, isso, os bombeiros, sim. né, de ir lá salvar as pessoas. Só que as pessoas acham que talvez que o bombeiro ele é, assim, do nada, tem um prédio em chamas, e Ele aí vai ele subir lá. despreparado, ele vai lá salvar a velhinha e o gatinho dela no 25º andar, totalmente despreparado. Não, existe uma preparação de anos para esse bombeiro, que é visto, né, sob o olhar da coragem, para ele entrar e poder realmente salvar alguém. Então a gente não pode subestimar a preparação. Mas assim, primeiro passo é o senso de urgência, é o basta, eu não quero mais isso. Aí, quando isso acontece, Dani, aí tudo flui, tudo vai ficar mais fácil, entre aspas, porque esse processo, e a gente precisa entender que esse processo, e cada um tem a sua história, muitas vezes ele não vai ser resolvido em um dia, em uma semana, Isso, às vezes vai isso. demorar, mas vale a pena você ficar no sofrimento que você está vivendo hoje? Faça essa pergunta a si mesma. E ó, Márcia, eu vou te falar, viu, quando a gente tem esse dia do basta, quando você tem essa coragem, e aí você fala: "Não, eu vou", sabendo, né, que vai ser tiro, porrada e bomba, vamos chamar assim, né, Sim, sim. e você vai, né, e e tudo bem, a gente sabe que vamos ter que encarar nossas sombras, vamos ter críticas, né, pra por que tá mudando, o que tá acontecendo, porque tem isso também, o olhar das outras pessoas dizendo: "Mas viu, o que que tá acontecendo?", né, que de uma hora para uma outra já, né. Mas e aí, quando você dá esse primeiro passo, e você vê infinitas possibilidades, Márcio, você fala assim: "Meu Deus do céu". Por que é que eu não fiz isso antes, não é? Sim. Você Não há nada fala. não há nada mais valioso hoje, né, depois de todos esses processos que eu vivi,
ajudando pessoas também, não existe nada mais valioso na vida, na minha visão, do que paz. Isso, Você isso. acordar em paz, dormir em paz, isso não significa que não existam problemas, né, Sim, sim, sim. sempre vai ter, mas é você ter uma paz que, assim, você, tá sendo verdadeiro com você tá vivendo a tua essência, você tá vivendo aquilo que você acredita. Por isso que eu digo, a alegria é o combustível da ação. A alegria é como a gasolina de um carro, né, você pode ter, por exemplo, uma Ferrari na sua garagem, mas se não tiver combustível, se não tiver gasolina, essa Ferrari vira uma decoração, você não vai usar essa Ferrari para andar, né, para você, dirigir esse carro. Então a alegria, a gente precisa da alegria, porque a alegria nos dá a potência de agir, né, aí você consegue realizar aquilo que você quer. E aí as pessoas, às vezes, elas não fazem e é normal que elas não olhem dessa maneira, porque ainda falta o autoconhecimento, é que às vezes a vida delas não prospera, não é porque ela não tem o dinheiro, não é porque a vida financeira dela é ruim, mas é porque ela não tomou uma decisão. E essa falta da decisão, ela tá prendendo você numa vida de sofrimento. No momento que você toma a decisão e você realiza essa ação, a vida muda. Você passa talvez a ser mais próspera, você hoje talvez não consiga ter prosperidade, por quê? Porque você está presa numa relação que drena a sua energia, né, você Isso. falou do ambiente, né, é isso, você está numa relação onde você é criticado o tempo todo, uma relação que é extremamente tóxica, isso rouba a sua energia. Sem energia, a gente não age, porque lembra, tudo é sobrevivência. Eu Isso. preciso ter energia, por exemplo, a gente começou o dia cedo, e e a gente está gastando energia, a gente está aqui conversando, daqui a pouco a gente vai atender, no final do dia a nossa energia está baixa, é como uma bateria de um celular. Se esse celular acabar, a energia acabar, esse celular não serve para absolutamente nada. Então, viver uma relação tóxica, por exemplo, faz com que você perca muita energia. Viver crise de ansiedade, depressão, tira a sua energia. Aí é claro que você não consegue aquilo que você deseja, você não consegue realizar. O problema é que aí as pessoas acabam se culpando, né, Isso. aí elas acham que elas não são boas o suficiente, que elas são uma porcaria, e não é isso, é às vezes se ela resolver uma área da vida delas, por exemplo, uma relação que é falida, se ela resolver isso, e assim, eu já vi várias pessoas que fizeram treinamentos comigo e que conseguiram sair de relações tóxicas, exatamente mudando a vida delas, pessoas que prosperaram, pessoas que cresceram muito, por quê? Porque agora elas tinham energia para fazer, né, diferentemente do que era. Não, sensacional, Márcio. Olha, a gente vai caminhando para o final, mas eu tenho 2 perguntas ainda para te fazer, que tá na minha cabeça aqui. E, assim, se você tivesse que falar uma frase para você hoje, eu acho, assim, mas para o seu Márcio lá de trás, tá, o que é que você diria? Essa frase, ela tá no meu pulso, eu até tirei aqui, ó, Olha, ela e a tá na gente minha nem a pulseira. gente nem combinou nada, olha A isso. frase é essa aqui, ó, deixa eu ver aqui, opa, opa. A coragem Coragem é é felicidade. felicidade, Essa é a frase, coragem é é felicidade. felicidade. Deixa eu trazer aqui. Essa é a palavra, essa é a frase. A frase. Quando você age, quando você tem coragem de tomar as decisões, de fazer as escolhas, você vive a felicidade. A felicidade não é um ponto de chegada, mas a felicidade é você viver uma vida boa para você, né. Então, assim, são momentos que Isso. você gostaria que se repetissem. Então, por exemplo, nesse momento que eu estou aqui com você, é um momento de verdade, de muita felicidade para mim, de conversar com você, da gente trocar pensamentos, isso é felicidade. Isso. Se eu não tivesse tomado aquela decisão lá atrás, provavelmente eu não estaria aqui falando disso, eu não teria sido convidado para participar do seu podcast, ou seja, eu não estaria vivendo essa felicidade. Então eu diria isso, coragem é felicidade. Não, assim, eu tô, assim, muito feliz, assim, muito honrada realmente de te ouvir. Hã, eu obviamente sabia que não seria diferente disso, mas, assim, eu acho que você traz muita verdade, porque você viveu, né, Márcio, tudo isso. Então,
você construiu toda essa bagagem que você tem hoje, né, e também você tem essa generosidade de replicar, de compartilhar. Eu acho que isso é generoso também, porque de repente tem pessoas que falam assim: "Não, vai ficar só comigo, eu não vou, né, entre aspas, ajudar ou ser caminho para as outras pessoas". Tem isso também, mas não é o seu caso. Eu acho assim, eh, qual seria, na verdade, assim, o que eu quero te colocar, para quem está nos vendo, nos ouvindo até agora, né, qual seria o chamado para essa pessoa ter essa coragem para mudar a vida? Porque assim, você falou, né, primeiro, ter a ação, né, de dizer: "Basta", ter a coragem, né. Mas assim, se você tivesse que deixar um um mantra para essa pessoa, um chacoalhão, que acabou de ouvir toda a nossa conversa aqui e do tipo: "Olha, acorda", né, se enxerga, sei lá, alguma coisa assim, o que que você colocaria? Eu acho que você precisa encontrar um motivo muito forte para você passar por todo esse processo que a gente conversou aqui. O meu motivo muito forte, assim, sem dúvida nenhuma, foram as minhas filhas, Tá. a Lorena e a Joana. Então, assim, eu queria ser um pai presente na vida delas, eu queria estar vivendo a infância delas, agora elas são adolescentes, na verdade jovens, né, agora se fala jovens, elas são Jovens. 2 jovens, então, assim, estamos vivendo, eu e a Janu, que é minha esposa, vivendo essa adolescência delas. Então, assim, eu queria estar muito mais presente na vida delas. A vida que eu tinha antes não me permitia estar presente. Então, assim, coisas simples, né? Por exemplo, buscar na escola, levar na escola, Aham. participar das reuniões escolares, sair com elas, por exemplo, de quinta-feira à tarde, a minha filha Lorena, mais velha, ela faz aula de canto, então é uma tarde que eu fecho a minha agenda só para levá-la, ficar ali num café esperando ela ter aula de canto, mas é um momento meu e dela, assim como com a Joana eu tenho os meus momentos. Então, assim, viver essas coisas simples, né? Essas coisas simples. Então, assim, encontrar um motivo muito forte. Com certeza você vai ter um motivo forte. Talvez não sejam os filhos, mas talvez seja você. Você fala assim: Sim, "Eu quero ter uma nova oportunidade da minha vida, eu quero ter quero viver essa felicidade", né. E a felicidade, como eu disse, não é uma linha de chegada. A felicidade são esses momentos que são de tão bons que eles são, que trazem tantas sensações ótimas, que você gostaria que se repetissem. querido, alguma mensagem final que você queira deixar? Por favor, deixe o seu arroba, enfim, o que você tem para dizer para as pessoas, fique à vontade. Primeiro quero te agradecer, acho que esse trabalho que você faz, como eu disse, eu corro, e aí eu coloquei no Spotify, então estou ouvi um episódio com a minha amiga Renata Tomás, Ah, Renata, e ótima. sim, e aí ouvi outros episódios, então assim, parabéns pela tua condução, pela oportunidade que você está dando, não apenas para profissionais como eu, mas para as pessoas terem acesso a um autoconhecimento, como a gente disse no começo, né? Lá atrás não tinha isso, então era mais Isso. difícil. Hoje, esse trabalho que você faz proporciona que as pessoas possam ter esse acesso a esse conhecimento. Se as pessoas quiserem falar comigo, o Instagram é o @ogata, OGATA 76, que é o ano do meu nascimento, Ogata 76. Vai lá, tem conteúdo todos os dias, e aí a gente pode conversar, pode vir tranquilo para que a gente possa talvez te ajudar nesse seu processo aí de autoconhecimento e de uma transformação de vida. Muito legal. Márcio, você é meu conterrâneo, eu também sou de 76. Que dia que Ah, você é? é? Eu sempre digo que é um buraco negro no calendário, que é Minha vinte e nossa, nove de dezembro, que é uma data 29 de dezembro. é uma data que as pessoas elas vivem o Natal até o dia 25 e depois o Ano Novo. É, Esse meio é um é buraco negro. é o buraco negro. É um Então, buraco negro. eu sou dia 19 de julho, então Ah, legal. esse Tá chegando ano o teu aniversário tá então. chegando, então logo mais faremos a volta ao sol de novo, né, querido? É isso aí. Olha, eu queria dizer para as pessoas que estiveram até aqui conosco, se você sentiu algo que, mexeu dentro de você,
com essa conversa, compartilha essa conversa com outras pessoas que você entende que também precisa ouvir, vai ser útil ouvir, porque eu acho que a coragem, no meu entendimento, ela é contagiante, Márcio, é assim que eu vejo a coragem, né. Então eu acho que eu queria deixar essa mensagem para você também, compartilha. Márcio, eu estou muito feliz, eu digo que eu estou embriagada de alegria, né, por você compartilhar, tantas coisas bacanas comigo. Sigo lhe acompanhando, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E eu tô com uma canequinha aqui, vou fazer um brinde à sua saúde, à sua vida, A querido. sua também. Ah lá, comunidade coragem, não é? Isso. E saúde a nós todos. Muito obrigada. E você que ficou aqui com a gente, um beijo. Até o próximo episódio.